Fala galera, nessa aula nós vamos aprender sobre condições em Go. O que é uma condição? Tá? Então, nós temos dois tipos de condição básicas, né? Condição if e condição switch. Mas o que afinal é uma condição? Uma condição é quando você faz uma pergunta. Então, se determinada condição é satisfeita, você executa os códigos dali para baixo, né? Se não, se essa condição não é satisfeita, você pode executar outros códigos, tá bem? E a condição básica é chamada de if. If em inglês é se, tá? A tradução é se. Se alguma coisa, faça isso, né? Eu não conheço nenhuma linguagem que não use if, né? Talvez, enfim, talvez assembly não use if, né? Mas as principais linguagens tem esse comando, é sempre o mesmo comando, né? Então, comando if é para fazer perguntas através de avaliação de uma determinada condição, tá? Se a condição é verdadeira, então executa uma cadeia de comandos, né? Um conjunto de comandos. Se ela não for verdadeira, é o else. Else em inglês é se não. Então, se não for verdadeira, executa uma outra cadeia de comandos. Tá bem? Então, aqui nós temos um exemplo. O que é esse exemplo? Eu estou declarando uma variável chamada num, cujo conteúdo é 5. Num, dois pontos igual a 5. Tá? Nós vimos como declarar variáveis na aula anterior. Tá bem? Então, se ou if num menor que 10, eu vou exibir num na tela. Se não for menor que 10, eu vou exibir a string. O número é menor do que 10. Simples assim, só para a gente ver como funciona. Bem? Então vamos ver aqui como que fica no playground. Tá? Vamos copiar aqui. Deixar bonito, né? Deixar bonito aqui. Estou identando. Identar é importante, tá? Para que fique legível. Perceba que a gente sempre dá um tab. Eu vou deixar bonitinho, vocês vão ver que fica fácil de ler. Então, tudo que está dentro da função eu dou um tab, um único tab. Vai ficando tudo alinhado, né? Mas se eu tenho if, aí eu dou mais um tab para todos os comandos que estão dentro daquele if, dentro daquela condição. Tá? Então, voltando aqui, eu estou atribuindo ou declarando a variável num e dizendo que o conteúdo, o valor dela é 5. Tá? E aqui eu faço um if, que é um se, né? Se num menor que 10, então eu exibo num. Se for menor que 10, eu exibo, tá? na tela. Se não, então aqui eu tenho o comando else, que é o se não. Importante, tá? Eu fecho chaves aqui, o if, então faço o if, abro chaves. Todos os comandos aqui dentro dessas chaves são os comandos que vão ser executados se essa condição foi aceita, foi verdadeira. Fecho o if, fechando as chaves. Agora, o else, que é o senão, se aquela condição não foi verdadeira ou não foi satisfeita, e quero executar então comandos quando a condição não é satisfeita, eu escrevo else. Tem que ser na mesma linha onde eu fecho o if, tá? E aí abro chaves de novo e tudo que tiver nas linhas de baixo serão executadas no else, no senão. Então, aqui eu estou exibindo, então vou fazer um print ln, o número é menor do que 10, tá bem? Vamos executar. Olha lá. Então, o número era 5, se número menor do que 10, ele simplesmente exibe o número. Se não, se o número não é menor do que 10, ele vai exibir o texto. O número é menor, ou o número é maior do que 10. O texto estava errado. Tá? Então, por exemplo, o número, sei lá, 15, 25. Run. O número é maior que 10. Por quê? Porque 25
25 é menor do que 10? Não, não é maior. Então ele vai para o senão, para o else. Tá bem? Espero que tenha ficado claro esse ponto. Quando você satisfaz uma condição e quando essa condição não é satisfeita. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui. Agora com múltiplos elses, ou seja, com múltiplos senões, os senãos, né? Então, vamos copiar aqui o conteúdo do código aqui. Vamos colocar aqui no playground e eu já vou explicando aqui mesmo, tá bom? Então, estou declarando a variável mais uma vez chamada num e estou dizendo que o conteúdo, o valor dela é 9. Então aqui, ó, se num menor do que 0, aqui dentro das chaves, eu vou exibir o número e na frente dele, coloco vírgula, vou exibir o número e na frente dele é negativo, se for menor do que 0. Se não, é o else. Mas aqui eu tenho um else if, ou seja, não satisfez a condição de cima, eu vou pedir uma outra condição. Se não, else, if, se, num menor do que 10, então eu vou exibir o número e vou dizer tem apenas um dígito. Ou seja, se o número menor do que 10, ele tem apenas um dígito, né? Está entre 1 e 9. Tá bom? Não satisfez a condição de cima. As duas condições de cima não estão satisfeitas, não são verdadeiras. Eu tenho um else aqui, um senão. Aí ele vai exibir tem mais de um dígito. Aquele número tem mais de um dígito, porque ele não é menor do que 0, ele não é menor do que 10. Ele só pode ser maior do que 10 nesse caso aqui. Tá bem? Vamos rodar, ver se vai dar erro, não. Aqui, ó, 9 tem apenas um dígito. Ele entrou aqui, ó, exibiu num e o texto na frente, tem apenas um dígito. Se eu mudar aqui para 90, ele vai... 90 tem mais do que um dígito. Por quê? Ele entrou nesse primeiro if aqui, ó, fez essa primeira pergunta. Num é menor do que 0? Não, 90 não é menor do que 0. Se não, se num é menor do que 10? Não, 90 não é menor do que 10. Então, else, se não, aí ele vai exibir aqui, ó, o número e vai exibir a string. Tem mais do que um dígito. Tá bem? Então, essa é a cadeia if, else if e else. Aqui eu posso ter inúmeras condições else. Por exemplo, eu posso ter mais uma aqui. Ó. Se num, por exemplo, menor do que 100, eu posso dizer tem 2 dígitos. Né? E aqui, então se o número é menor do que 100, eu vou dizer tem 2 dígitos. Está entre 11 e 99. E se não, tem mais do que, ou posso dizer assim, ó, tem 2 ou mais, aliás, tem 3 ou mais dígitos. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer. 90 tem 2 dígitos. Acertou. Vou colocar aqui 101. 101 tem 3 ou mais dígitos. Então aqui são duas condições else. Ó. Se num menor do que 0, eu vou dizer que ele é negativo. Se não, se menor do que 10, eu vou dizer que ele tem apenas um dígito. Se não é menor do que 10, mas se ele é menor do que 100, eu digo, tem 2 dígitos. Né? E se não, se nada dessas condições acima foram satisfeitas, eu digo, tem 3 ou mais dígitos. Né? Então, por exemplo, número 1000 aqui, rodei, vai cair no tem 3 ou mais dígitos. Número, sei lá, 18, tem 2 dígitos. Número menos 18 é um número negativo, ele é menor do que 0. Tá bem? Então, a gente vai colocando as condições uma
na sequência da outra, e aí somente são executados os comandos que satisfazem a condição. Tá bem? Bom, agora vamos então ao comando switch. Tá? O que é o comando switch? Quando eu tenho muitos ifs e elses em cadeia, o código vai ficando muito extenso, vai ficando aquela tripa de código. O comando switch ele é utilizado para justamente substituir essa tripa para ficar um pouco mais enxuto. Tá? Então, você tem o switch e o case. Né? O case o switch é onde você coloca a variável que vai ser avaliada. Tá? Então, switch é um comando que avalia uma determinada variável e o case é o que confronta essa variável com uma determinada condição, tá? Ou os cases, né? E depois no final tem o comando default, que é caso nenhuma dessas condições, desses cases, tenham sido válidos, né? Ele cai ali no default. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Bem legal. Vamos substituir aqui no nosso playground. Dentar só para o código ficar mais legível, né? Sempre dentando. Então, aqui estou fazendo uma declaração rápida de variável, digo que a variável OS é igual a Linux. OS é igual a Linux, tá? Switch OS, ou seja, eu vou pegar essa variável e vou submeter lá a condições, tá? Switch, esse é o comando. Case, case, Windows, ou seja, se o conteúdo da variável OS é Windows, eu vou exibir Microsoft Windows. Case Linux, ou seja, se o conteúdo da variável OS é Linux, eu vou exibir o texto, a string Open Source Linux. E o default, ou seja, se nenhum desses casos forem verdadeiros, ele cai no default e simplesmente vai exibir o conteúdo da variável OS, qualquer que ele seja. Né? Vamos executar. Vamos ver se vai dar erro. Deu erro. Não defini a variável S. Olha o erro aqui, ó. Isso aqui é vício de outras linguagens, tá? Estou dizendo aqui, ó, OS é igual a Linux. Eu não posso fazer declaração rápida de uma variável dessa forma. Eu tenho que colocar 2 pontos igual. Se eu quiser só colocar igual, eu tenho que colocar um var aqui na frente. Tá? Então, declaração rápida é sempre com 2 pontos igual. Tá bem? Agora foi. Então, digo que o conteúdo de OS é Linux e ele vai exibir Open Source Linux. Se eu atribuir o texto Windows à variável OS, ele vai cair nesse primeiro case aqui. Ó. E se eu definir Mac, por exemplo, ele vai cair no default, porque não vai satisfazer o primeiro case e não satisfez o segundo case. Então, caiu no default e está aí o OS é Mac. Ele exibe o conteúdo da variável. Coisas importantes aqui. Até posso deixar um pouco mais bonito, né? Identar um pouquinho melhor. Fica melhor. Assim. Por quê? Comando switch, eu digo qual é a variável que eu quero trabalhar e abro chaves. Então tudo aqui está dentro, tudo que está entre a abertura e o fechamento das chaves está dentro do comando switch. E aí eu idento para ficar um pouco mais bonito. E aí a condição é sempre o case. Case, condição. Então, se o conteúdo dessa variável for Windows, essa é a condição. E aí, no caso do case, eu não abro chaves, eu simplesmente coloco 2 pontos. Tá bem? E aí, outro case, 2 pontos de novo, e o default, 2 pontos. Assim a sintaxe do comando switch é diferente dos demais comandos. Tá? Mas aí podia ter uma pergunta, né? Se eu não abro chaves e não fecho no case, o que ele vai executar? Ele sabe que, sim, ele vai executar tudo
todos os comandos que estiverem antes do próximo case. Tá? Então, por exemplo, posso colocar um segundo comando aqui, né? Windows. Tem quem goste, tem quem não goste, mas talvez seja, provavelmente é o mais utilizado em desktop. Então, tá vendo? Os dois comandos aqui estão dentro do case Windows, tá? E antes do case Linux. Linux possui diversas distribuições. Também dentro, tá vendo? Dentro do case Linux. Então, eu vou voltar a atribuir Linux aqui. Ó. Ele tem que exibir duas linhas, essas duas linhas aqui. Exibiu. Open Source Linux possui diversas distribuições. Executou esses dois comandos aqui. Tudo bem? Então esse foi o nosso comando switch. Ok, pessoal? Então nessa aula nós aprendemos os comandos if, else, comando switch case. Tá bem? Até a próxima aula. Espero que tenham gostado.